Olá, eu sou a professora Priscila. Hoje nós teremos mais uma aula de biologia e o tema de hoje será a teoria celular. Bom, a teoria celular, ela afirma que as células, que são unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos, elas se originaram apenas de outra célula pré-existente. Hoje em dia, essa ideia ela é muito difundida, a ideia de que os seres vivos são formados por células, com exceção apenas de um ser vivo que nós chamamos de vírus. Essa ideia, no entanto, ela surgiu após diversas observações e a formulação de uma teoria. Antes, as pessoas acreditavam que existia, que tudo era formado por um Deus, que existia a teoria criacionista, e que esses seres eram imutáveis. Através da curiosidade de alguns pesquisadores e cientistas, para questionar se realmente esses seres eram imutáveis, surgiram diversas teorias, como, por exemplo, a seleção natural. Essa teoria celular também fez parte dessa curiosidade e desse questionamento contra a teoria criacionista. Bom, as células, nós sabemos hoje que elas são a menor unidade da matéria, e possuem formas e funções definidas. Ela isolada, ela forma todo o ser vivo, no caso dos organismos unicelulares, organismos formados por apenas uma célula, e em conjunto com outras células, elas formam os organismos pluricelulares. As células, elas formam os tecidos, elas formam os órgãos, elas formam de forma literal os seres vivos. A célula tem todo o material necessário para realizar os processos vitais do organismo, como, por exemplo, a nutrição, a liberação de energia e a reprodução. O ser humano, por exemplo, ele é constituído por cerca de 100 trilhões de células. De todas elas, a maior célula que existe no nosso corpo é o óvulo. Ele possui o diâmetro, mais ou menos o tamanho de um ponto final, um pontinho que a gente faz no papel com a caneta. As demais, elas são invisíveis a olho nu, sendo possível observá-las apenas através de microscópio. Bom, as células que formam diversos tipos de organismos, vários seres vivos, elas apresentam uma membrana que envolve o núcleo. Por esse motivo, elas são chamadas de células eucariontes, ou eucariotas, As células eucariotas, elas são constituídas por membrana plasmática, citoplasma e um núcleo bem definido. Elas são muito diferentes das células que nós chamamos de procariôticas ou procariotas, que não possuem a membrana celular, não possuem a membrana nuclear e nem outras estruturas membranosas no seu interior. Como a gente pode ver, no caso da célula eucariota, ela é totalmente bem estruturada, com muitas organelas e cada organela tem uma função. Já na célula procariota, é muito simples. Ela possui apenas uma membrana para delimitá-la e o material genético espalhado pelo seu interior. Bom, as ideias que levaram à criação da teoria celular começaram a surgir em torno de 1665. As pessoas elas não tinham noção, elas não tinham ideia do que eram as células e muito menos as funções que elas desempenhavam no nosso corpo. A descoberta da célula ela foi feita por um curioso, um pesquisador chamado Robert Hooke. O Robert Hooke ele fez um aparelho que é conhecido hoje como um aparelho ancestral do microscópio. E ele analisou alguns cortes, alguns pequenos cortes de cortiça da parede de uma árvore. No microscópio. Esse cientista, então, através dessa observação, ele percebeu que esse material era formado por pequenas cavidades, pequenos buraquinhos, o que ele denominou de célula, que significa, em latim, pequeno compartimento. O Hooke, no entanto, ele não percebeu nesse estudo que as células apresentavam outros componentes. Por quê? Porque além do microscópio dele ainda ser precário, o material que ele analisou, que eram células vegetais mortas, era de cortiça, era de um tecido morto. Por isso também ele não conseguiu observar as paredes celulares e não conseguiu observar a estrutura da célula como a gente sabe hoje. Bom, após essa descoberta, houveram diversos estudos, com o intuito de se aprofundar sobre essa teoria celular.
Um dos pesquisadores, chamado Matthias Scheiden, que viveu entre 1804 a 1881, junto com Theodor Schall, 1810 a 1882, eles propuseram de forma independente, né, após diversas pesquisas, vários estudos, que todos os seres vivos eram formados por células. Essa ideia foi a base, né, através do estudo do Hooke, foi a base da formação da teoria celular. Após a aceitação de que todos os seres vivos eram constituídos por células, começou-se então a estudar a estrutura celular e como que essas células surgiam. De acordo com Rudolf Virchow, que viveu entre 1821 a 1902, uma célula ela poderia surgir apenas através de outra célula pré-existente. Uma frase muito famosa desse pesquisador, em latim, omnis cellula ex cellula, significa que toda célula se origina de outra célula. E hoje nós sabemos que essa teoria é a mais aceita. Bom, existem alguns pontos fundamentais nessa teoria, né, na teoria celular. Ela é formada pelas ideias do Scheiden, do Schall e do Virchow, que foram os que propuseram a base dessa teoria. E ela pode ser dividida em 3 postulados, né? O primeiro postulado é: todos os seres vivos, eles são formados por células e por estruturas que são derivadas delas. Assim, as células elas são unidades morfológicas, né, unidades que constituem os seres vivos. Nas células são realizadas, o segundo postulado é que nas células são realizados os processos fundamentais à vida, ou seja, isso significa que as células são as unidades funcionais e fisiológicas dos seres vivos. Além disso, todas as células elas só se originam de outras já pré-existentes. Com esse postulado, então, considera-se que as células elas realizam a divisão celular. Além disso, nós temos um outro quesito. Se todos os seres vivos são formados por células, seria então o vírus não seria um ser vivo? Como todos nós sabemos, né, os vírus eles não são formados por células. As características dele, né, faz com que alguns autores até não os considerem como seres vivos. Porém, os vírus eles apresentam uma grande dependência das células. Eles necessitam parasitá-las, né, de forma intracelular para realizar as suas atividades vitais. Sendo assim, mesmo que eles não sejam compostos por células, eles necessitam da célula para o seu funcionamento, para sobreviver. Isso comprova que as atividades essenciais da vida só ocorrem no interior de células vivas, né, como um dos postulados citados pela teoria celular. Bom, no nosso exercitando, nós temos uma questão interessante. A teoria celular, que é a base da biologia celular, que hoje é conhecida como biologia celular, ela sustenta-se em uma ideia central. Analise a frase abaixo e marque aquela que indica corretamente a principal afirmação dessa teoria. Letra A. As células são unidades funcionais da parte dos seres vivos. Letra B. Todos os organismos vivos são formados por célula. Letra D. Toda a matéria existente no planeta é formada por células. Letra D. As células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. E letra E. Nem todo organismo vivo é formado por células. Qual será a questão correta? Bom, todos os organismos vivos, de acordo com os postulados propostos na teoria celular, são formados por células, né? Segundo a teoria celular, todos os organismos são formados por células. De acordo com esse pressuposto, essa teoria também considera os vírus como os seres não vivos, pois eles não são formados por células. Porém, como já foi dito, isso ainda é controverso. Alguns pesquisadores consideram os vírus uns organismos não vivos e outros consideram como organismos vivos, pois mesmo eles não contendo células, eles necessitam das células para sobreviver. Eles precisam parasitar as células para sobreviver. Bom, temos mais uma questão. A teoria celular que afirma que todos os organismos são constituídos por uma ou mais células, foi formulada a partir das ideias de 3 autores. Quem são eles? Lamarck, Darwin e Wallace? Mendel, Wallace e Rutherford?
Aristóteles, Darwin e Miller. Shaw, Sheldon ou Virchow? Hooke, Virchow e Darwin? Qual que vocês acham que são? Bom, sabemos que a teoria, né, os principais autores da teoria celular foram Shaw, Sheldon e Virchow. Eles através dos pressupostos do Robert Hooke, né, do experimento e da descoberta do Robert Hooke, eles formularam essa teoria que nós chamamos de teoria celular, né? As ideias desses pesquisadores foram responsáveis pela formulação dessa teoria, que afirma, principalmente, né, entre outras coisas, que todo ser vivo apresenta célula. Ou seja, todo ser vivo é constituído por células. Bom, agora que nós já abordamos esse tema, treine em sua casa, procure realizar as atividades que são propostas pelo seu professor e também acesse a nossa plataforma Eduque.